Isso me tiene surpreendido aqui. Muito bem, tá aí o Zubeldia falando do jogo, que de fato o São Paulo começou bem, teve essa chance do André Silva lá, pumba, perdeu. São Paulo fez os 20 primeiros minutos bem bons, poderia ter aberto o placar, não conseguiu, aí o jogo vai entrando naquele esquema, Roberto. Aí fica ruim, aí o jogo é ruim, o campo é ruim, os jogadores estão num dia ruim, e o Zubeldia toma o cartão. Ele falou sobre arbitragem autoritária. Nesse aspecto eu até concordo com ele, acho que a arbitragem brasileira é muito, aqui comando eu. Para o tempo inteiro, né? Mas os números de cartões do Zubeldia são indefensáveis, né? Ele toma cartão todo jogo. E tem outro trecho, Roberto, que ele fala assim, não, eu vim aqui para ganhar, então eu não vim aqui para passear, eu vou continuar sendo assim. Foi o que ele falou, basicamente. Me lembra o Abel Ferreira, logo que chegou ao Palmeiras. Perfeito. Que o discurso era mais ou menos esse também. Eu não estou aqui de férias, eu estou aqui para ganhar jogo e etc. E tomava muito cartão. Como toma ainda? O Abel acho que toma ainda muito cartão, mas houve uma espécie de acomodação no que diz respeito ao Abel em relação às arbitragens e etc. Até porque vão conhecendo como é que funciona essa arbitragem aqui no Brasil. O Abel vinha lá do PAOK, também treinou em Portugal, e o estilo de arbitragem é outro. O Zubeldia aqui na América do Sul também imagino que o estilo seja outro em outros países que ele atuou. Então até se adaptar aqui ao Brasil, eu acho até que é natural esse tipo de ação do Zubeldia, tomando tanto cartão amarelo e reclamando tanto da arbitragem. E assim, quem também não reclama de arbitragem aqui no Brasil, né? Qual é o treinador que não está sempre se desgastando com a nossa arbitragem, entendendo que ela é ruim e que ela comete muitos erros? Porque todo jogo a gente está falando disso, de que a arbitragem foi incompetente em determinados momentos, que teve um pênalti aqui e acolá que não foi anotado, que teve um lance esquisito que levou-se para o VAR, não deveria levar para o VAR. Toda segunda-feira e toda quinta-feira após rodada, a gente está falando mais de arbitragem do que propriamente da bola rolando. Faz tempo, né? É isso. Que é assim. Então, como o Zubeldia chegou agora, eu acho que é até natural que ele esteja nesse processo de adaptação e nós nos adaptarmos a ele também. O Zubeldia é esquentadinho, o Abel também era esquentadinho. E aos poucos a gente vai entendendo como é que é a performance desse profissional e ele entendendo um pouco daqui também. Então, acho que no primeiro momento é até natural. Imagino que depois possa ocorrer uma acomodação caso ele fique muito tempo aqui no nosso futebol. Ô Massa, comparações são inevitáveis com relação ao Zubeldia e ao Abel, e aí eu vou dar a minha opinião e quero a sua. Eu acho que a arbitragem brasileira é muito autoritária mesmo, sempre foi. Né? Uma coisa meio militar, meio aqui sou mando eu sou autoridade e tal. Não justifica de forma nenhuma o número de cartões absurdo que o Zubeldia vem tomando. Daqui a pouco a gente vai mostrar um número aí que é impressionante dos cartões do Zubeldia. E para além dos chiliques dele à beira do campo, isso a gente pode reclamar porque a gente acha chato, mas em última instância prejudica o São Paulo. O cara não vai estar no jogo de novo, na semana que vem. É um jogo dentro e um fora. Um jogo gigante. Um jogo gigante contra... Vai tomou aí, o terceiro cartão amarelo. Posso colocar mais uma pimenta aí? Claro. Tem um jogador brasileiro que também não colabora com a arbitragem. Ainda que ela seja autoritária, os nossos atletas também colaboram zero com a arbitragem. Parece claro que o que mudou nesses tempos todos do futebol brasileiro é o cartão para o árbitro e para a comissão técnica. Né? Porque no tempo do Felipão, do Mano atuante, do Luxemburgo, nesse tempo os caras reclamavam muito. Né? Você vê diálogos do Luxemburgo com o Godoy, por exemplo, quando era assistente. São diálogos pesados, não tem nada de... Mas se não me engano, não tinha amarelo, lembra? Era não tinha amarelo, ou deixava. Não mostrava nem o cartão, ele só mandava o cara embora. Isso, né? Exato. Então, diante desta novidade dos cartões, a gente precisa talvez parar para refletir como que nós vemos o futebol e como esses treinadores veem. Não é uma questão do estrangeiro e do brasileiro, porque o treinador brasileiro ele é tão mal educado quanto qualquer outro. Né? O Fernando Diniz, o Mano... Bom, ontem o Mano estava dando show ontem. Acho que tomou cartão também. Enfim, cara, esse modelo, né, precisa ser visto, ou a gente muda o nosso olhar e passa a achar isso normal, comportamento do técnico à beira do campo, ou o STJD e o Código Brasileiro de Justiça Desportiva precisa agir com mais rigor. Para mim é só esse o ponto. Qualquer um, seja qual for o treinador, né? Agora, a falta de educação que parece
ser do Zubeldia, não pode ser colocada na conta de que ele sente o jogo, que o jogo é legal, que ele vibra com o jogo, porque não pode colocar na conta dos outros, quando foram justamente criticados nesse aspecto disciplinar à beira do campo. Então, quem tem que tomar a decisão disso é o órgão que cuida da disciplina do jogo. Só isso, parar aí, né? Não avançar na questão da origem do Zubeldia, de onde ele veio, se ele porventura ajudou o Paraguai na guerra contra o Brasil. Não sabemos. O Délio aqui, o Vessone, fala o seguinte, ó, estive nos 3 jogos do Mané Garrincha. O comportamento da comissão técnica de São Paulo não é apenas ruim, ela destoa absurdamente das outras, irrita e causa antipatia para quem acompanha os jogos, a não ser a torcida tricolor, que aprova e apoia na arquibancada. Então, por que eu peguei essa mensagem aqui? Tem um outro trecho da coletiva do Zubeldia, em que ele fala exatamente o que eu falei aqui. Não, eu sou assim, vou continuar assim, vim aqui para ganhar, não vim aqui para passear, e bababá e tudo mais. Essa frase aí definitivamente conquistou a torcida do São Paulo, como a torcida do Palmeiras adora o Abel da forma que ele é. Tem isso também, né? O cara faz um negócio desse e pra torcida tá lindo. É assim mesmo, futebol é isso aí e tal. A gente entrou num outro patamar dessas coisas, né? Exatamente. E é detalhe, ó, eu vim do futuro, ó. Então ele cumpre contra o Botafogo. Nessa atoada, ele toma Fortaleza, Flamengo e Atlético de Goiânia, e aí cumpre contra o Palmeiras no Allianz Parque. Porque se ele vai 3-1 fora, se está indo nesse ritmo, é Palmeiras no Allianz Parque, ele vai estar fora do jogo, porque ele vai estar de novo. Desde que eu entrei no G4, talvez o trecho que eu menos concordei de uma entrevista que a gente já transmitiu aqui, passou, seja de qual for o profissional, de qual time, foi esse trecho do Zubeldia. Ele dizendo que o Lucas Moura e o Luciano, por serem o Lucas Moura e o Luciano, deveriam ter mais respeitado. É curioso. O Zidane foi expulso numa final de Copa. O Zinedine Zidane numa final de Copa. Gente, não tem essa, não é possível. Juro, de todos os trechos que a gente já passou aqui, eu acho que é o pior, é o que eu menos concordo. Esse é um ponto importante. Quer dizer que se o Lucas Moura fizer, tá tudo bem? É o Lucas Moura? Olha, essa daí eu vou te falar que ele exagerou a dose, hein? Demais, assim. Então, assim, tá como claro. Se tivesse que dar um salvo-conduto para jogadores mais experientes, conhecidos. Não faz sentido. E o auxiliar dele expulso também, certo? Foi expulso. O Grueso foi expulso também. Então, ele não dois, foi. Mas ele estava pendurado e tomou o terceiro. Então os dois tomam. Aquela vez lá em Criciúma, os 3 do Palmeiras também tomaram no mesmo jogo, ficaram suspensos. E assim, gente, faz diferença o cara na beira do campo, escutando o jogador, conversando com os caras. Parece que não, mas faz diferença a figura do lado ali, é mais respeitado pelos jogadores. Pode ter certeza que ele vai fazer muita falta na beira do campo contra o Botafogo. Ele pode estar na tribuna, pode estar onde ele quiser. O lugar dele seria na beira do campo. Dito isso, colocado isso em relação a essa parte que ele precisa realmente se policiar e tá equivocado, o São Paulo começa o jogo com mais juízo do que sorte, jogando um bom futebol, criando alguma... E termina com mais sorte do que juízo, né? Perfeito. Porque tomar a bola na trave que ele tomou, e sobretudo o Rafael, numa das falhas mais bizarras do ano, com a qualidade que ele tem, um goleiro de seleção, que ele não pode ter tido aquela falha. Teve gente que contestou, mas eu não, para mim, aquilo é braço, o gol para mim é bem anulado pelo VAR. Você vê que na hora que acontece o lance, 2 jogadores de São Paulo já levantam a mão, o estádio também acredita ter sido uma mão, então não foi um negócio que o VAR tirou do nada, não tirou do nada, além da revisão óbvia que acontece, e aí aconteceria mesmo, me parece que a reação já do jogador de São Paulo e até do estádio já perceberam na hora que aconteceu ali que tinha um braço, e para mim está clara a marcação, o VAR salva o Rafael, salva o São Paulo, mas é um time que daria para jogar mais, e aí fica aquela coisa que você já tinha alertado, né? O que fazer sem o Alisson, e na primeira amostragem aí a coisa não aconteceu, né, Tironi? Cara, difícil de entender um gol desse, né? O Rafael... Tem um pouco do campo, mas isso não justifica. Um goleiro de seleção tem que estar preparado para isso. Nesse caso, não teve um morrinho que desvia a trajetória. E vou falar uma outra coisa, quando você mostra a imagem aberta ali, aí essa é a grande crítica que eu faço. Como que o juiz não viu da onde ele estava? Ele estava o quê? Ele estava a 5, 6 metros do lance?
e não dá muito próximo, né? com ninguém na frente. O quarto árbitro de frente também. E aí eu ele pode ajudar. condeno o VAR nessa hora. Salvou o Rafael, mas assim, o cara não viu. O mesmo vale pro jogo do Palmeiras. O cara não viu que foi uma falta lá. E aí ele tem que rebobinar a fita e refazer o gol. Eu acho ruim isso, acho muito ruim. Não sei qual a opinião sua, Roberto. Não, eu tô com isso. Eu acho que você tem que deixar que o árbitro determine em campo. E é inacreditável que eles estejam tão perto e não tenham observado. Assim como ele observou faltas muito parecidas com a que ocorre no Zé Rafael em outros momentos, no meio do campo. E apontou a falta. Naquele lance do gol, não apontou, mas aí o VAR chama, que é a chamada interferência explícita, né, do VAR. E nesse jogo a mesma coisa, né? Foi braço, foi ombro e por aí vai, mas estava na cara do juiz. Vamos falar um pouco do jogo, mas antes tem uma tela aí, que eu falei que era uma coisa impressionante, sobre o Abel versus o Zubeldia. Temos a tela? Olha aí. O Zubeldia, em 19 partidas, tomou 10 cartões. O Abel Ferreira, quando ele chegou no Palmeiras, para chegar em 10 cartões, ele teve que fazer 51 partidas. Caraca. Não é impressionante? É incrível. Mesmo. São 2 jogos para receber um cartão. O Abel, 5,1. E aí média. os dois em adaptação, né? Tudo igual, Isso. o cenário parecido. Vindo de outro país, é muito parecido. O que chegamos à conclusão, Massa? Fora que... copinhos e microfones também já chutados, né? O que chegamos à conclusão que não é o modelo Abel, já é o modelo Zubeldia. Zubeldia, ele supera o Abel em cartões e parará. Então, mas contando com o mesmo número de... Não, é bem isso. impactante isso. A pergunta é, o que valida esse comportamento no Abel para a torcida do Palmeiras são 10 títulos em 4 anos. Você conhece bem. Você sabe que esse tanto de expulsão aí, sem título, ele já teria voltado para o PAOK. Sem dúvida. Entendeu? Esse é que é o risco que corre o Zubeldia, porque daqui a pouco você perde 2, 3 jogos, é eliminado de um mata-mata, você vai falar, pô, o cara não fica no banco. O cara não estava no banco. Potencializa, cartão, né? Claro. Tudo vai ser motivo para procurar uma onda. Então, Zubeldia, se pudesse ouvir um conselho, né? Conselho, se fosse bom, te vendia, mas dá uma maneirada aí, porque um tem lastro para suportar essa questão com a sua torcida. Entendeu? Ele já era campeão da Libertadores quando atingiu esse modo aí, né? 51 jogos, 10 cartões. Mas aí o Alessandro tem um porém sobre isso, que pode ser levado em conta. Ele fala, o Zubeldia tem mais cartões porque nesse campeonato os árbitros estão mais enérgicos, ao contrário de quando o Abel chegou. Não, eu tô falando sério, o ponto dele não acho ruim, porque eu acho que, não estou culpando o Abel pelo comportamento do Zubeldia, mas foi colocado um sarrafo alto sobre isso. Isso aí começa antes, quando se dá cartão para quem está no banco. Sim. Mas aí é uma forma do árbitro ter um pouco de O que eu quero dizer é o seguinte, quando o Zubeldia, eu não acho que ele fez isso deliberadamente, mas quando ele fala palavras muito parecidas com a do Abel, eu tô aqui para ganhar, meu negócio é o São Paulo, meu negócio é o Palmeiras, eu não tô nem aí, problema é outro, tal. É um perigo para ele, cara. Sim, eu acho que é, mas o que eu quero dizer é que a torcida adora isso. Era isso que eu ia falar, ele tá jogando pra torcida. Então, mas isso é, como diria Marília Ruiz, é o como é a expressão que ela usava? Para... Convertidos. Convertidos, exatamente. É o discurso para convertidos. Agora, o discurso... Não, mas você só vai converter se você ganhar título. Exatamente. No modelo brasileiro é assim. Mas vamos combinar que não deu nem tempo, ele nem disputou títulos ainda. Sim, né? exato, mas... Esses números do Abel... Então, mas vamos lá, se ele terminar o ano assim, ganhando tudo, nossa... pois é. Nossa, vai ter estátua, vamos dar um rolê com ele no metrô. Não, ele não perdeu títulos, não foi eliminado em mata-mata, tá tudo bem até agora. Ainda. Zero. Sim. Não teve problema nenhum. O que eu tô alertando, que é o que dá lastro... Isso. É num momento ruim, E talvez não seja o jeito de falar, porque também não pode dizer que está aqui de passagem. Tem que dizer que está aqui para ganhar títulos mesmo. Sim, é verdade. Teve um cartão que ele toma... Dá para esperar outra coisa. Porque acho que o banco do Juventude começou a perder... o cara tá vindo aqui perto da gente o tempo inteiro e tal, e aí alertou o quarto árbitro. O cara foi lá. E tomou. Então tá aí, galera. Esse negócio de cartão no Zubeldia também já tá enchendo já também, velho. Porque, a gente vai jogar contra o Botafogo agora, quarta no Morumbi. Né, 7h30, provavelmente o estado lotado. A gente não vai ter o nosso técnico contra o melhor time do campeonato. Então, assim, isso é uma palhaçada. Esses números do Zubeldia, vamos deixar de romantizar isso. Isso é uma palhaçada, pô. Isso é uma piada.
Desculpa, isso é uma piada. Olha o número do cara. O cara conseguiu ser pior, tá conseguindo ser pior do que o Abel, velho. Né, um jogo muito ruim, o São Paulo desperdiçou ontem 2 pontos, tá? Dava pra vencer aquele jogo. E ainda deu sorte de não ter perdido. Então, uma atuação muito fraca, um dos piores jogos do São Paulo, na minha visão, porque era contra o Juventude, com todo respeito ao Juventude, mas o São Paulo tinha que ganhar o jogo. 45 mil pessoas só torcendo pro São Paulo. Mas é sinal de alerta ligado, né? A gente também já teve várias inconstâncias, né? Cuiabá, né? Vasco. Tivemos inconstância, óbvio, que isso é normal no campeonato, mas sinal de alerta, agora a gente vai ter que jogar contra o Botafogo. E vai ser um jogo duríssimo aí. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião sobre o Zubeldia e sobre a atuação de ontem. Todos esquecem pra Banda Esporte, link na descrição, valeu? É nóis, vamos São Paulo. E Zubeldia, pelo amor de Deus, né, velho? Maneira aí.